Obrigado, queridos, por se sentar. Eu trago realmente um abraço ao pastor Paulo e a toda a igreja, em particular pelo seu aniversário, do Sérgio, da Neuza, do Sullivan e família, do Alisson e família, do Alex e família. Deus o abençoe, pastor. E como é bom a gente poder estar com o povo de Deus, né? Como é bom a gente ver que existe gente séria e responsável servindo a Deus, implantando o reino de Deus nesse mundo. E esse período nosso lá no Nordeste foi especial nesse sentido. Ver tanta gente com muita vontade de viver as verdades de Deus. Gente séria, comprometida, gente que busca com sinceridade as coisas do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Diante da situação da vida, diante dos embates da vida, como é bom a gente poder ter a esperança que temos no Senhor. Eu sei que o pastor Paulo, diante de todos os desafios que a sua vida tem apresentado, diante do desafio contínuo de estar à frente de um rebanho que não é fácil, né? E há quem diga que não existe lugar mais solitário no mundo do que estar realmente conduzindo um rebanho, né? Porque o pastor é o que vai à frente, o pastor é que conduz, o pastor é quem vê primeiro o inimigo. E é sempre uma posição muito solitária. Mas ao mesmo tempo, amados, é uma posição de grande e profundo privilégio. Porque foi Deus quem o capacitou para isso. Deus lhe deu esse dom e Deus lhe dá essa capacitação. Então, pastor, continue firme. Vença os desafios e olhe para o que a palavra nos ensina a cada dia, né? Sempre que chegar o embate, sempre que chegar a luta, sempre que chegar as dificuldades da vida, volte, pare e olhe para aquilo que a palavra ensina, né? Nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre isto. Olhando para a nossa vida, meus amados, nós vemos uma vida de grande inquietude, né? Uma vida que, ora, repleta de momentos felizes, ora estamos tranquilos em nossas casas, estamos desfrutando da alegria do nosso lar, mas quando menos esperamos, um telefonema, alguém batendo a porta e chega o paradoxo de tudo isso, uma tristeza profunda vem com uma mensagem e toma conta de todos nós. Ao mesmo tempo em que desfrutamos de uma alegria gostosa, de uma alegria intensa por estar junto dos nossos queridos, e desfrutei isso agora, né? Junto com a minha família, aquele momento gostoso, de repente chegou a hora de ir embora, e a saudade toma conta, e no lugar da alegria fica a saudade, e a pergunta que a gente nunca vai ter resposta: por que tem que ser assim? Muitas vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Temos saúde hoje e nada nos assegura que uma enfermidade não possa nos visitar em qualquer dia de nossas vidas. Nos alegramos com a vida e sentimos muito quando ela se vai de nós. Como enfrentar tudo isso? Como viver tudo isso? Como encarar tudo isso? Como termos, na verdade, vigor para passarmos por todos os desafios que os antagonismos da vida nos apresentam? O que Deus nos deu para nós conseguirmos viver equilibradamente, crescermos e ainda Ele, Deus, nos preparar para a eternidade. Há uma história que Brennan Manning conta, e essa história
é de um jovem chamado Yeriel. Certo dia, Yeriel, neto do rabino Baruch, estava brincando de esconde-esconde com outro menino. Ele se escondeu e aguardou que seu companheiro o achasse. Depois de 20 minutos, ele espiou de seu lugar secreto, não viu ninguém e voltou a esconder a cabeça. Após esperar por um longo tempo, ele saiu do esconderijo, mas não avistou o outro menino. Foi então que Yeriel se deu conta de que seu companheiro não havia procurado por ele desde o início da brincadeira. Chorando, Yeriel correu para os braços do avô e se queixou da deslealdade do amigo. Lágrimas, nesse momento, brotaram nos olhos do rabino Baruch, quando ele se deu conta de que Deus diz a mesma coisa: ninguém quer me procurar. Nós, meus queridos, só temos uma alternativa para enfrentarmos os desafios de nossa inquietude e de nossa inquietante jornada. Precisamos buscar o Senhor. Conectar nossa vida diária aqui na terra com o Deus eterno. Nós precisamos, através de uma entrega em oração e meditação, contemplarmos Deus. E esta contemplação, queridos, é o momento em que nós vamos falar a Deus o que nós precisamos. É o momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus. E é o momento em que nós vamos ouvir. Mas também é o momento em que nós vamos considerar quem é o Senhor. E trazer à tona a nossa mente os grandes feitos do Senhor em nossa própria vida. Como nós estamos distantes disso? Como nós nos esquecemos disso? No dia a dia da nossa vida, nós achamos que simplesmente ler um versículo da palavra de Deus e dizer: Senhor, abençoe o nosso dia, é suficiente para enfrentar os desafios e para vencer o inimigo que está ao nosso redor, buscando a oportunidade de nos devorar. Como é importante nós pararmos para contemplar Deus. Como nós precisamos ver Deus e reconsiderar em nossa vida a presença de Deus. Assim os salmistas fizeram, e o resultado disso foi toda essa expressão magnífica que nós temos nos 150 salmos que recheiam o nosso Velho Testamento. Nós precisamos voltar e fazer a mesma coisa. Precisamos alicerçar a nossa vida na visão das coisas do céu, para que aqui na terra nós tenhamos condições de viver equilibradamente e de aprender que nós podemos ter esperança sim em Deus e de que nós podemos viver em dependência dele. Mas para isso nós precisamos nos alimentar dessa presença e desse Deus poderoso que se manifesta em todos os dias. Chega a luta, chega sofrimento, chegam desafios, chegam embates, mas Deus continua sendo o Senhor, o mesmo Deus que criou, que sustenta e que governa. Portanto, é o Deus que está no controle da dificuldade, do sofrimento, do embate, e é o mesmo Deus que vai nos capacitar para superar cada uma destas fases de nossa vida. Por isso eu te desafio agora a abrir a sua Bíblia comigo para o livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, dos versículos de 1 até o versículo 23. Mateus 17, de 1 a 23. Leiamos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão,
E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Oremos. Pai, a Tua palavra é tão preciosa, ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos capacita, e nós queremos agora, Deus, olharmos e aprendermos verdades que possam fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, e entendermos, Deus, que através de tudo isso nós podemos viver equilibradamente aqui, entre o céu e a terra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, olhemos primeiramente para o que está acontecendo aqui nesse texto. Nós estamos de 4 a 6 meses da morte de Cristo. Eles resolvem subir a um monte. Este monte que eles estavam nos leva a pensar o seguinte: primeiramente, quando nós olhamos o texto e nós vemos o que está acontecendo, nós vemos que eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que fica no extremo norte da Palestina. Isso fica evidente quando a gente olha para o capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13 até o 16, que é
aquele momento maravilhoso da declaração de Pedro, nós vamos ver exatamente que eles estão lá. Olhem comigo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto, amados, aconteceu em Cesareia. Eles estavam em Cesareia. Portanto, se eles subiram ao monte próximo a Cesareia, este monte só pode ser o Hermon. Muito embora a tradição, a partir do século IV, aponta o Monte Tabor, nós provavelmente estamos no Monte Hermon, o mais importante monte da Palestina. O monte que define toda a operação climática da Palestina. É o Hermon. E esse era considerado um monte sagrado por culturas antigas. Sempre o Hermon foi considerado um monte sagrado. Esse monte não era pequeno, tinha 2.814 metros. É lógico que eles não estavam no pico do monte, mas provavelmente em uma de suas várias elevações. E ali acontece exatamente isto que nós temos. E nós vamos aprender que tudo começa no monte para se refletir embaixo, na terra. Nós vamos aprender que não podemos enfrentar equilibradamente a terra se não tivermos a visão do céu. E observe comigo. Primeiramente, eles sobem ao monte e ali eles têm uma visão clara. Algo está acontecendo. Eles veem ali Jesus, e juntamente com Jesus há um representante da lei e um representante dos profetas. Ambos haviam testemunhado, haviam predito a morte de Cristo. Ambos eram testemunhas de Deus aqui entre os homens. Ali estava Moisés, ali estava Elias. Lucas, na verdade, faz menção no capítulo 9, verso 31, que eles apareceram em glória e falavam a Jesus sobre sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, o que eles conversavam? Exatamente sobre a morte de Cristo que se aproximava. Essa visão, para Pedro inicialmente, gerou aconchego. E Pedro propôs imediatamente a permanência deles ali. Vamos fazer tendas. É assim, quando nós nos sentimos aconchegados, quando nós nos sentimos bem, e a igreja é um lugar para a gente se sentir bem, não é verdade? Mas com a visão correta. Porque estar na igreja se sentindo bem sem ter a visão correta é horrível. Agora, observe aqui. Eles estavam ali, vendo aqui. E é certo que não existe nada melhor do que contemplar as coisas de Deus. No entanto, nós precisamos conhecer as Escrituras. E observe que interessante. As Escrituras nos foram dadas, ou os escritos sagrados foram colocados a nós com o objetivo de que nós tivéssemos instrução, de que apontasse o caminho, e para que o nosso coração fosse guardado para as atitudes e as decisões corretas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque neste momento em que Pedro propôs estar ali juntamente com Elias e com Moisés, ele errou. Por que Pedro errou? Porque Pedro apontou a permanência de Moisés e Elias com eles, e neste momento em que ele aponta a permanência de Moisés e Elias, rompe uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado. Ou seja, declara: Cristo é maior do que Moisés e Elias. Portanto, sejam de Cristo, vivam com Cristo e não com Moisés e Elias.
Por isso, queridos, é preciso haver discernimento. À luz do quê? Da palavra. Senão, seremos facilmente iludidos. Os homens constroem coisas grandiosas, os homens constroem templos faraônicos e dizem: este é um lugar de se ter uma experiência com Deus. Que experiência? Uma experiência simplesmente emocional ou uma experiência à luz da revelação e da palavra de Deus? Se for à luz da revelação e da palavra de Deus, não existe templo de Salomão. Isso não é de Deus, é do diabo. Portanto, não se iluda pelo que você vê. Firme-se naquilo que você é instruído. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Sem ela, nós seremos facilmente enganados pelos nossos olhos. Facilmente enganados. Meus amados, nesse momento eles veem não só isso, mas eles veem também um Cristo diferente daquilo que eles estavam acostumados. Cristo está glorificado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, diz o Senhor. Escutai-o. Ouvindo isto, o texto diz, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Eles perceberam a presença de Deus, reconheceram quem é Deus e imediatamente reconheceram quem eles eram. Eles viram nesse momento a glória do Senhor e tiveram uma visão que viria a acontecer posteriormente na narrativa do livro de Apocalipse, capítulo 1, quando o próprio João, que lá estava no Monte da Transfiguração, passa a enxergar agora novamente o Cristo glorificado. E o texto diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Mas veja, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Mas agora no monte acontece exatamente a mesma coisa. Eles caem e o Senhor vai até eles e diz novamente: não tenham medo, não temas. Jesus vai ao encontro deles, Jesus os toca e Jesus os encoraja. Nada mais viram quando ergueram seus olhos, exceto Jesus. Por quê, queridos? Porque Jesus é e sempre será toda a plenitude do que podemos ver sobre o sagrado, sobre o divino, sobre o eterno. Só podemos ver Jesus. E é isso o que estava diante dos olhos destes homens quando ergueram os olhos no monte. E interessante em tudo isso é ver como viver a intimidade de Deus traz entendimento. Observe o seguinte, que eles começam a descer o monte e eles começam a falar. E observe que começam a discorrer sobre a
referência a Elias, a vinda de Elias. E o texto nos conta que ao descer do monte, eles entenderam que a referência sobre a vinda de Elias estava associado diretamente a João, o Batista. Esse entendimento só aconteceu após eles viverem esse momento de intimidade com Deus. Interessante isso. Isso nos ensina o quê? Quanto mais tempo investirmos na presença de Deus, em oração, maior será o entendimento que nós vamos ter das coisas de Deus. Não adianta você querer entender a Deus, não adianta você querer entender as coisas de Deus simplesmente a nível de razão, racionalmente. Você precisa gastar tempo com Deus. Esses homens começam a descer do monte, daquela experiência incrível. Deus está falando. Eles estão com aquela imagem ainda diante de seus olhos. Eles sentem a presença de Jesus. Eles sentem ainda em seus corpos o toque de Jesus. Mas a vida não para. As lutas surgem. Não é só a beleza e a grandeza do irmão, mas é a realidade da vida. Não é só o acampamento maravilhoso que vivemos, aquela experiência incrível, mas é o dia a dia do nosso trabalho, estudo, família, das nossas lutas e das nossas dificuldades. Ao descerem do monte, um homem se aproxima e imediatamente se ajoelha aos pés de Jesus em reconhecimento e rendição. E isso faz com que eles vejam que ali, diante dos olhos, estava alguém que estava torturado, massacrado por uma dor quase impossível de suportar. Seu filho era vítima de algo que tentava destruí-lo. E veja, meus amados, o objetivo de Satanás não é doce. Satanás não tem, na verdade, complacência de ninguém. Não adianta você dizer, não mexa com o diabo, não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Isso é mentira, isso é impossível. O objetivo de Satanás é destruir tudo para afrontar Deus. E era isso que ele queria fazer com aquele menino. Fortaleça-se no Senhor, para que você não seja presa fácil do inimigo. Os discípulos haviam tido uma experiência difícil. O filho havia sido levado aos discípulos e eles não puderam restaurar o menino. Jesus os repreende e os chama de geração incrédula e perversa. Sabe por quê? Há cerca de um ano antes, estes mesmos discípulos, estes que ficaram ali embaixo, eles tiveram uma experiência incrível. Capítulo 10, versículo 1 de Mateus, diz que, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus havia dado esse poder a eles. Eles viveram isso. Chegaram exultantes diante de Jesus, porque descobriram que os espíritos, na verdade, saíam e libertavam pessoas, as pessoas eram libertas diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus sabia disso. Por isso Jesus os chama de geração incrédula e perversa, porque eles se esqueceram de depender de quem eles precisavam depender. É muito fácil no nosso dia a dia nós esquecermos que o poder não vem de nossas mãos.
E a nossa primeira tendência no nosso agir é confiarmos exclusivamente em nós e esquecermos que existe uma batalha espiritual contínua que nos cerca e que marca a nossa vida. Por isso, a nossa dependência tem que ser em caráter contínuo de Deus. Todas as vezes que nós nos esquecermos disso, nós nos identificamos a esta geração perversa, a esta geração incrédula e a esta geração perversa. Agora é tempo de nós confiarmos em Deus, e sempre será tempo de nós confiarmos em Deus. E Jesus olha para eles e diz: até quando eu estarei convosco? Mais uma vez Jesus traz à tona na verdade, lembrança verotestamentária. Jesus relembra uma referência do que Moisés havia dito quando ele desce do monte e vê a descrença do seu povo. Até quando vos sofrerei? Ou até quando terei de suportá-los? Existe agora um antagonismo incrível entre os 3 que descem do monte com Jesus e os 9 que permaneceram aqui embaixo. Os que desceram do monte foram capazes de discernir verdades de Deus, e os que ficaram aqui não conseguiram libertar o menino. Imediatamente Jesus liberta o menino, o demônio o deixa, o menino fica curado. Em nenhum momento havia ficado claro, ou havia sido dito, que o menino sofria uma possessão ou uma opressão demoníaca. E a gente, meus queridos, a gente só tem como discernir isso numa dependência profunda de Deus. É Deus quem dá o discernimento de espíritos. É Deus quem nos leva a ver que aquilo não era simplesmente uma enfermidade, uma convulsão, era na verdade uma possessão. Os discípulos, observe que interessante, inicialmente eles conseguiram discernir que era de espírito, mas não tiveram fé para fazer. E Jesus os adverte dizendo que a fé deles era pequena. E esta fé está enraizada na submissão ao homem e não a Deus. Quando nós transferimos a fé, não no nosso poder, não na nossa capacidade, mas quando nós a colocamos em Deus, então aí sim os espíritos se sujeitarão. E aí virá a vitória. A autoridade se faz na intimidade do céu para exercício na terra. Sem comunhão, sem visão, sem reconhecimento de nossa condição, jamais se manifestará a autoridade de Deus através de nossas vidas. Isso tudo está acontecendo, e com tudo isso Jesus está, na verdade, preparando os discípulos para o seu momento derradeiro. Jesus era o Messias, o Filho do homem, o servo sofredor. Ele teria que morrer, mas ao mesmo tempo ele iria ressuscitar. Observe uma coisa: quando Jesus diz isso, o texto diz que eles ficaram profundamente tristes, porque eles só ouviram a primeira parte do que Jesus disse. Os discípulos foram preparados para isso. A visão da transfiguração, a experiência na libertação do menino, as exortações do Senhor, mas eles não conseguiam aceitar o sofrimento do Messias. E, portanto, se prenderam a isso e esqueceram de ouvir o que Jesus havia dito sobre a ressurreição. Meus queridos, toda a obra de capacitação de Cristo se reflete na vida de seus seguidores, na minha vida e na vida de cada um de vocês. É fantástico a gente observar a transformação que aconteceu em Pedro,
A transformação que aconteceu em João, a transformação que aconteceu em Tiago, o primeiro mártir da igreja. Todos estes homens entregaram suas vidas a Deus. Todos estes homens aprenderam a viver na dependência de Deus. Todos estes homens aprenderam a gastar seu tempo investindo no céu para poder enfrentar os desafios da terra. E enfrentaram até o fim. Todos eles, um a um, foram sendo martirizados. E todos eles conseguiram superar os desafios, olhando para o céu e vivendo. E é assim que cabe a cada um de nós, meus amados. Esse é o nosso desafio. O que era aparentemente derrota se transforma em vitória. A segurança e o poder que Deus nos dá pelo Espírito Santo, com a certeza de que o Senhor está vivo, ressurreto, e que um dia Ele virá para buscar, deu aos discípulos e nos dá hoje a autoridade para vivermos equilibradamente. Esta autoridade e segurança é resultado desta intimidade com Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 3,18 que quanto mais nós vivermos com Cristo, mais nós refletiremos a glória de Cristo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O mesmo verbo que foi usado em Mateus, no momento da transfiguração. O Cristo transfigurado é o mesmo verbo utilizado nessa referência de Paulo em 2 Coríntios 3,18. Ou seja, nós estamos sendo transfigurados. O Cristo glorificado está sendo revelado em nós, através do nosso dia a dia. Mas para isso, queridos, não é possível que isso aconteça sem que ocorra transformação, sem que ocorra mudanças, sem que novos valores se estabeleçam. E nós precisamos renovar isso diariamente, a fim de termos fortalecimento e discernimento. Somente vivendo assim, com os olhos no céu e enfrentando os desafios da terra, haverá equilíbrio na vida. Esse é o meu desafio a cada um de vocês nessa noite. Continuem, avancem como igreja, como povo de Deus, como pastor de um rebanho, como servos do reino. Avancem, continuem, enfrentem os desafios que virão, enfrentem toda a adversidade que possa acontecer, confiando sempre naquilo que Deus é e sempre será. Mas para isso, olhe para Deus, veja Deus, contemple Deus e tenha autoridade sobre todos os embates e dificuldades que irão surgir. Amém? Oremos. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é bendita, é santa, é transformadora. E nós, Deus, precisamos dela para enfrentarmos o dia a dia. Precisamos de Ti, precisamos Te ver, precisamos Te contemplar, precisamos considerar tudo que o Senhor é e sempre foi. E isso nos fortalecerá, Deus. Isso tirará a nossa confiança de nós mesmos, para confiarmos cada vez mais em Ti. Ajuda-nos como povo Teu a vivermos assim, para a Tua glória e para o equilíbrio do nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.